O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens da praia. Jesus ensinava-lhe muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Durante outra parte, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas, quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu em meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60, até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus, para que estão fora tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxergam, escutam, mas não compreendem, para que não se convertam e não sejam perdoados. Ele disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendeis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutaram, chega Satanás e tira a palavra que eles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a receberam com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, dos outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Ó glorioso São José, aos teus pés apresentamos todas as nossas aflições. Ninguém ouviu dizer que alguém tinha recorrido a vós e não fosses por vós atendido. Sois consolador dos aflitos, amparo dos míseros, advogado dos pecadores. Acolhei com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança. Alcançar-me a graça que tanto necessito. São José, valei-nos. São Francisco Sales. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, bem conhecida de nós, apresenta o rei Davi e um pedido de Deus Pai
para que ele fizesse uma casa, uma morada para ele, visto que rei Davi, se obedecesse, darei um descendente, ou seja, para continuar o reinado social do próprio Deus. Davi faz isso e ele tem a promessa em seu coração. Lembrando disso, morada de Deus, o templo, morada de Deus, o sacrário, morada de Deus em nossas almas, quando recebemos o Cristo ressuscitado no sacramento. Você precisa estar com a morada boa, limpa, terra boa para colher a palavra e frutificar. No Evangelho fala das parábolas. Aliás, Jesus falando para os discípulos, não entenderam as outras parábolas? O que eu estou dizendo? Que eu sou o semeador. Assim como no Antigo Testamento, Davi e Deus falava com Davi, eu falo convosco. Mas agora não é somente no pensamento e pela fé. É pela fé e o pensamento e eu estou aqui. Imite os meus gestos. Sou eu que falo. E eu falando já é o germinar da palavra em nossas almas. Então ele vai dar 3 exemplos de 3 terrenos. Primeiro, ele joga a semente no caminho. Jesus é tão bom que ele joga a semente aonde aos olhos não produz absolutamente nada. No caminho é terra batida, pisada, ou é poeira ou é lama, e quando se endurece, é um terreno duro, mas ele joga ali. Porque ele não faz distinções de corações e de moradas. Ele quer jogar. Mas à beira do caminho, Satanás rouba essa palavra porque não tem consistência. Depois, nos espinhos. Os espinhos é aquela pessoa que se apaixona por Cristo, se apaixona por sua palavra, se apaixona por o sacramento. Então ela se abre à graça de Deus. Então ela é empolgada. Eu quero vir à missa todos os dias, eu quero receber os sacramentos, eu quero ajudar na igreja, eu tenho fome e sede daquilo que não me foi alcançado a vida toda. Depois, ela tem que permanecer. Por isso que eu sempre lembro a vocês, no início Deus nos resgata pelas sensações. Essas sensações cessam. Por exemplo, não vai ter uma missa dentro do seu quarto. Ou até mesmo uma pregação direto o dia todo. Não vai ter um show. Então você deve permanecer, porque Deus é Espírito. E sendo Espírito, você tem que louvá-lo no Espírito, não nas sensações. As sensações Deus usa para te atrair a Ele. Depois, as pedras. É as ilusões do mundo. A pessoa vai no caminho de Deus, mas ela foca, ela sai do caminho, ela vai aonde? Olhar o dinheiro, ilusões passageiras, poder, passageiros, sufoca. Porque o que Jesus está dizendo isso? Você pode transferir aquilo que é humano e dizendo que é divino, achando que é, aliás, fazendo aquilo que é humano, achando que é divino. Poder. Você pode ter poder no mundo, mas você pode ter poder aqui. Uma pastoral, uma coordenação, e isso se envolve. Em vez de abraçar de serviço, você se torna um orgulhoso, querendo o poder. Não consegue lidar muito bem com as pessoas, não consegue olhar ao outro. É ilusão, é serviço. E depois,
Nosso Senhor vai dizer a todos nós: a terra boa, um coração humilde, com fé, que se deixa moldar. Então a planta encontra raiz, tem adubo bom, já tem fé, já faz as práticas de mortificação, já quer algo mais, já é algo sólido. Então, eu não vou me preocupar com erros dos meus irmãos, porque eu sei que há salvação individual. Eu não fico com bengalinhas, eu vou seguindo a Jesus porque eu quero a santidade. Eu quero agradá-lo, eu quero amá-lo. Foi isso que São Francisco Sales fez. Ele nasceu na França, e na França, tanto ali na Itália, em Genebra, na Suíça, era um pequeno reinado. Então pegava um pouquinho da França e um pouquinho da Itália. E ele nasceu no contexto da Reforma Protestante. E nascendo na Reforma Protestante, o seu pai era nórdico e tinha poderes políticos na época, pediu para ele estudar na França, ele estudou, fez mestrado, doutorado em Direito, depois voltou para a Suíça, e no contexto da Suíça, era uma revolução calvinista. Calvinista que acredita em predestinação, que já, tanto o Lutero até que não era tão severo, mas os calvinistas sim, de imagens, Nossa Senhora e tudo mais, um ódio os calvinistas. E ele volta para os calvinistas, eles tomaram as igrejas, quebraram imagens, fizeram revolução, mataram muitos padres, muitas freiras, mataram muitos católicos. E ele chega neste período, neste contexto. Ele vai lá ao seu padre. Eu quero, o bispo não ficava em Genebra porque a catedral estava tomada, ficava de uma cidade ao lado. E ele disse assim: também não quero ficar aqui. Quero ficar do lago da Suíça, do outro lado. Eu quero evangelizar lá. Foi um bom padre, fazia uma boa pregação. Primeira missa dele como padre, lá em Genebra, tinha-se uma senhora, uma pessoa na missa, porque era 99,9% protestante. E ele, com a santidade, com a sabedoria, começou a pregar o Evangelho, na época onde não tinha televisão e muito menos rádio. Ele pegou os panfletinhos e colocava as verdades da fé católica contra os protestantes. E vai um, e vai dois. Isso é uma inovação. Ele pensava não em evangelização em massa, mas ele pensava individualmente cada uma das pessoas. E aí foi atraindo de uma Genebra na Suíça, de 100 por 99,9 protestante. No fim da vida dele, eram mais ou menos 1% de protestante e 99% católicos. Com sua eloquência, o São Francisco, aliás, quando Dom Bosco foi pensar os salesianos, pensou em São Francisco Sales, porque era uma doçura na evangelização e também uma sabedoria imensa. A doçura e a sabedoria. Com isso, era uma época de missão, pediu para o padre Francisco Sales ir evangelizar
lá na França, que era o pedaço do reinado, foi-se. E lá fez muitas pregações, mais de 200 pregações. E lá ele foi diretor espiritual de muitas pessoas. Como a distância era grande, ele fazia cartas. E dessas cartas virou-se um livro chamado Filoteia, onde ele vai ensinar a cada um e dirigir-se espiritualmente cada um. A Filoteia, perdão. Para isso, de tanto eloquência que era a sua vida espiritual, e sua bondade e teu amor a Deus. Com isso, ao fim da vida, um dos chefões do calvinismo morreu, estava lá na beira da morte, e foi chamar aí então bispo de Genebra, ele, o Sales, chamou. E lá eles estavam conversando, falando. No finalzinho da vida, ele se arrependeu, ele estava a um passo de ser católico. Mas ele olha lá fora e vê a sua amante. Então não teve coragem, porque ele teve boa vontade, bom senso e até mesmo reta intenção de saber que ele fez tudo errado. Mas quando ele olhou lá fora, a amante, disse: não sou capaz de tudo isso. Morreu protestante. Portanto, peça a intercessão daqueles que têm dificuldades de entender a palavra de Deus e estão na heresia protestante, pedindo a graça da conversão e da mudança de vida. São Francisco Sales, rogai por nós. Ofertemos.